Estamos de volta com o nosso programa Encontro Empresarial com o professor Luigi. Cada dia trago pessoas que agregam ao seu dia a dia. Antes de começar o programa, eu gostaria de fazer um agradecimento. Olha, isso assim, doeu no coração, no bom sentido. Um professor da USP, professor Celso Teixeira Mendes Júnior, professor na área forense, esteve em Oklahoma, e lá em Oklahoma, pela internet, ele ouviu também o nosso programa e me mandou de presente, olha que coisa bonita, a gravata da Universidade de Oklahoma. Eu quero dizer ao professor, muito obrigado. E valeu tudo aquilo que eu pude te ensinar. Ele foi meu aluno e hoje é um dos melhores profissionais que a USP tem. Isso dá muito orgulho para nós. Segundo, eu não começo o nosso programa sem ler, claro, uma parábola. Meu tablet acabou a bateria, ai que raiva, mas tudo bem. Então vamos ler uma parábola super interessante para você que trabalha com qualidade e produtividade. Num belo dia, o diretor de uma grande empresa propôs um desafio interessante para dois dos seus colaboradores de maior confiança. Um deles se chamava José e o outro se chamava Paulo. Ele disse: amanhã de manhã, Paulo e José, eu tenho um desafio para vocês. Estou passando a cada um de vocês 150 gramas de feijão cru e mais essas botas apertadas justas. Coloquem metade da porção do feijão em cada uma das botas e retornem amanhã aqui. Vistam as botas e subam o nosso principal monte da cidade, com mais de 80 metros de altura. O prêmio de quem conseguir chegar ao topo será uma grande promoção. Espero vocês, então, amanhã, às 8 horas. Paulo e José seguiram para casa. No dia seguinte, encontrando o diretor, calçaram as botas, com o feijão dentro, e rumaram para o grande monte. Dada a largada, José logo assumiu a dianteira e chegou rapidamente ao cume do monte, enquanto que Paulo ficava pelo caminho. O chefe, o diretor, atônito, seguiu na direção de José e perguntou: como é que você conseguiu chegar ao cume do monte sem nenhuma dificuldade, já que a proposta do desafio era subir com as botas com 150 gramas de feijão dentro? Como estão os seus pés? José respondeu: estão muito bem. O diretor: mas como assim está muito bem? Simples, meu caro diretor. Eu levei o feijão para casa e o cozinhei por muito tempo. Aqui estão as 150 gramas de feijão bem cozidas. Moral da história: seja criativo e escolha sempre a melhor estratégia para subir nos degraus da vida rumo ao sucesso. Foi ou não foi inteligente? Foi, não foi, né? Cozinhou o feijão, o cozinhão ficou mole, não teve problema nenhum. Bem, como todos nós sabemos, no programa ele tem um foco bem específico, que é o foco empresarial. E eu não podia deixar de fazer duas coisas. Primeiro, dar um elogio de coração ao Maurílio Pinheiro, que fez a revista Revide, né, as conquistas dos empreendedores. Meus parabéns pelas entrevistas, meus parabéns pelas colocações que você fez, inclusive no editorial. É assim que nós temos excelentes profissionais. A revista é ótima, traz informações muito pertinentes, principalmente essas sobre empreendedores. E como o nosso programa foca a área de empreendedorismo, eu trouxe hoje um jovem rapaz muito, mas muito empreendedor. Simples, uma pessoa educada, simples, mas que ele acreditou em si mesmo. Essa pessoa é o nosso querido Mário
Josp, como é que é? Adolf, Mário Adolf. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado. E eu quero que você transmita aos nossos telespectadores exatamente como você, estando ligado à USP, estando ligado ao Polo de Desenvolvimento, não é, teve as ideias e se tornou, só para vocês terem uma ideia, olhem só o número de prêmios que esse rapaz, simples de tudo, já ganhou. Ele recebeu menção honrosa, cadê meus óculos? Ai, essa experiência de vida. Menção honrosa na revista Pequenas Empresas, Grandes Melhores. Recebeu prêmio das 3 melhores empresas incubadas do Brasil. Pela ONU, ganhou como melhor software produzido na área de saúde. No MIT, ganhou nos 10 mais inovadores do Brasil. Nas ideias, teve a melhor ideia sustentável de inovação aprovada pelo SUS. Meus parabéns, né? Um jovem, né? Pena que você não foi meu aluno, mas eu fico. Mário, diga algumas coisas aos nossos telespectadores, que eu tenho certeza que eles estão querendo saber como você se tornou um grande empreendedor. Não diria tão grande ainda, estamos muito a lutar ainda, mas muito orgulho que a gente foi fazendo todo esse desenvolvimento, né? Principalmente, sempre, na verdade eu falo que a gente nunca mira muito sucesso, a gente mira muito, quando eu falo sempre a gente, é porque eu estou representando toda a Aquidop que está por trás aqui, que eu venho representar. Que a gente mira mesmo realizar o sonho. Quando a gente começou a empreender, quando eu comecei a empreender lá em 2008, foi para começar a tentar transformar um pouco o que eu tinha de vontade mesmo, que eu tinha de sonho, em realidade. Começar essa jornada, eu já tinha entrado na Universidade de São Paulo, tinha vindo conhecer Ribeirão aqui, vindo para Ribeirão para estudar no curso de Informática Biomédica, que é um curso da USP de Ribeirão aqui que visa levar tecnologias de computação para resolver os problemas de saúde. E dentro da universidade eu comecei a ver que tinha muitas oportunidades nessa área. E vi que para começar a desenvolver essas oportunidades, o caminho seria o empreendedorismo. Porque eu vi empresas muito grandes nessa área, mais preocupadas em só fazer mais do mesmo. E eu via que tinha muitos problemas ainda, que a gente chama grandes problemas, aqueles problemas cabeludos que precisavam ser resolvidos. E falava, pô, não é possível que não tenha solução. A gente nunca acreditou que não existe essa solução. Que falta, na verdade, a gente cair de cabeça ali que tudo que a gente acha hoje que não existe, tudo que existe, na verdade, alguém pensou anteriormente. Claro. Então é só a gente começar a pensar, começar a querer fazer e ir com o coração, que depois as outras coisas caminham um pouco. E a gente começou a desenvolver essa jornada empreendedora, inicialmente junto com colegas de faculdade, com outros 2 amigos de faculdade da mesma turma, começamos a desenvolver a Aquidop. No começo nem era Aquidop, né? Começo do empreendedorismo lá nos saudosos tempos de 2008, que para a computação é aquela muitos anos atrás. Mas então, 2008 para 2014, né, não faz muito tempo que você tem a empresa. Faz um tempinho, ainda mais quando você compara para a computação. 2008 a gente não tinha nem ainda muita coisa que a gente vê hoje, Google Glass, o Facebook não existia, todo mundo usando o Orkut ainda. Então para a computação isso quase era arcaica ainda. Mas aí começamos a ir atrás de realmente o que daria para a gente fazer como sonho. Eu estava terminando a faculdade, começamos a fazer algumas coisas de empreendedorismo, inicialmente entre a gente, começando a achar desenvolvimento de sites para fazer coisas menorzinhas. E aí começamos a ir atrás desse grande problema que a gente queria resolver, conhecer mais sobre a saúde para ver o que a gente podia fazer. Já com o histórico legal de execuções que a gente tinha, eu comecei um estágio para começar a conhecer melhor como funcionava a saúde realmente. Comecei a fazer um estágio lá aqui na unidade de emergência de Ribeirão Preto. Tive contato ali com uma coisa que acabou tornando até uma grande paixão, que foi a transferência de urgência e emergência. É verdade. Que é a transferência entre um paciente que está com alguma gravidade muito alta, dentro de um município que às vezes só tem um hospital de atenção básica, e ele precisa ser transferido para um hospital de maior complexidade, unidade terciária que a gente chama. E essa transferência eu fui fazer um estágio para fazer o cadastro desse pessoal que chegasse, para chegar no hospital, para que desse entrada nesse hospital, na unidade de emergência, que é um hospital terciário. E aí para isso a gente foi conhecer, eu achei, legal, a gente faz um sisteminha que junta com esse outro, né? Conversa com o sistema que esteja ativo e já fica mais tranquilo, já dá para fazer uma coisa legal.
Aí que me falaram, não, vai conhecer um pouco de como que é. E aí eu fui conhecer, fui ver que era, na verdade, tudo por telefone, papel, uma loucura muito grande, onde alguém ligava numa unidade básica de saúde, essa pessoa preenchia uma ficha com todos os dados desse paciente, depois tentava ligar para cada um dos hospitais procurando uma vaga, e aí às vezes não tinha, aí desligava e ia tentar ligar para o outro, tocava de novo o telefone, já preenchia uma nova ficha de papel. Nossa! Aí ficava uma pilha de ficha de papel, e cada ficha de papel daquela ali, na verdade, é um paciente. E um paciente de urgência ou emergência. Então, gente, desde uma pessoa que está com o tornozelo quebrado, até uma pessoa que está infartando. E naquela loucura de ficha, sem uma organização, ficava difícil até saber quem ia atender. E isso é um grande problema, era um grande problema na época ali, gigantesco, mas que eu acabei vendo como uma grande oportunidade também. Voltei e falei pro meu sócio, falei, a gente tinha capacidade, foi quando, pela primeira vez, os ciclos fecharam para mim ali. Da oportunidade, né? Você vê alguma coisa que você quer fazer muito, uma coisa que faz bem para a sociedade, uma coisa que suas capacidades permitem fazer e é um problema que alguém pagaria para ser resolvido. Primeira vez que eu acertei nesse ponto central ali. Aí falei com o meu sócio, falei, vamos desenvolver alguma coisa para isso. Como o tempo é curto, adiantando a história, aí eu falei com o meu orientador do estágio, na época, ele gostou muito da ideia, propusemos um piloto ali, fizemos algumas coisas. Eu só queria que o nosso telespectador soubesse que o sócio dele era o colega dele, né, de estudo, né? Não era uma grande empresa. Sim, eram colegas, dois estudantes. Mesma idade, eram todos estudantes da mesma turma, inclusive. 3 pessoas ali, novinhos de tudo, a gente com 22 anos na época, se eu não me engano. Ali ainda começando realmente, mas muito dedicado, né? E eram pessoas boas, assim, porque a gente montou a sociedade diferente, apesar de sermos amigos, mas visando complementaridade de habilidades, juntando pessoas realmente que valia a pena seguir nessa jornada, que é uma coisa importante para quem está abrindo empresa, né? Você ter aquela amizade, mas também ter aquela complementaridade de responsabilidades, de atividades, de habilidades. E isso foi bem legal, era uma equipe muito boa. E começamos com esse desenvolvimento, passamos, aí fomos conversando, aí começamos uma escalada ali para ir mostrando esse protótipo para todas as partes da saúde. Até que acabamos chegando, o pessoal do governo achou muito legal e falou, faz um piloto então para isso. Montamos um grande piloto na região Ribeirão Preto, os 27 municípios aqui da região. Nossa, de Ribeirão para os 27 municípios? Isso, que é o que a gente chama regional de saúde, né? Que é o que contempla os 27 municípios daqui do entorno de Ribeirão Preto. Ribeirão e 26 do entorno, que é essa DRS 13, que é como se concentra a saúde. Porque a grande maioria dos hospitais, não dá para você ter, por exemplo, um hospital avançado com uma ressonância em todo o município. Então a saúde normalmente é organizada de forma que eles centralizam alguns recursos-chave e transferem essas pessoas. Então a maioria desses recursos-chave são concentrados em Ribeirão Preto, Sertãozinho e Batatais. E aí? E agora esses 3, principalmente Serrana também tem, e aí vai fazendo a transferência desses pacientes dessa gestão. Bom, Mário, só um segundo, né? Nosso tempo é meia hora só, precisamos dar uma oportunidade para os nossos comerciais, mas eu quero que você continue, porque eu assisti uma apresentação tua, por isso que eu te trouxe ao programa, e você fez algumas colocações que para o novo empresário são extremamente importantes. Retornamos em 1 minuto. A Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos superiores à distância, autorizados pelo MEC e reconhecidos pelo mercado de trabalho. Na EAD Metodista, o aluno comparece uma vez por semana ao polo de apoio, onde assiste às aulas ao vivo, sempre acompanhado por um monitor. Cursos de 4 e 2 anos nas diversas áreas: teologia, ciências sociais, pedagogia, logística, gestão ambiental, marketing, recursos humanos e processos gerenciais para início em agosto. A Universidade Metodista está localizada no Colégio Metodista, na Rua Florencio de Abreu 714. Acesse processoseletivo.metodista.br ou ligue 16 4009-0261. Universidade Metodista de São Paulo, EAD. Transforme sua vida, transforme a realidade. Retornamos com o segundo bloco, segunda parte do nosso programa Encontro Empresarial, com o nosso querido Mário. Mário, olha, você tem contado no primeiro bloco como você chegou ao ponto que está, e eu quero que você continue, por favor. Legal. Porque eu acho que o nosso telespectador está extremamente interessado em saber
como vocês cresceram ao ponto de ter todos esses prêmios e tal. Isso. Eu estava começando contando os primeiros passos, né, como a gente criou a empresa. Depois que a gente teve essa primeira experiência, foi um grande sucesso, foi bem legal, a gente fez esse sistema que controlou a região inteira aqui de Ribeirão, os 27 municípios. Só que aí, como tudo na vida, acaba não sendo sempre só entraves bons, e isso é importante no empreendedorismo. Às vezes, como somente entrevistas curtas, a gente acaba chegando só só os prêmios, só as coisas, e não toda... A gente acabou, por ser uma empresa ainda jovem, mercado crítico, acabou tendo alguns problemas com essa próxima jornada, acabou entrando uma outra empresa maior ali que tomou conta do sistema para o Estado. A gente ganhou esse prêmio de inovação no SUS, mas acabou na licitação tendo alguns problemas. E depois a gente acabou passando a uma nova fase, um novo descobrimento, onde a gente teve que se reformular como empresa. Uhum. Foi uma fase muito interessante, apesar de ser uma fase bem crítica ali, foi muito legal porque ajudou a gente a inovar, a ver que o passo anterior que você deu não quer dizer nada, te ajuda a dar o próximo. Claro. Mas o que importa é sempre estar dando novos passos em sentido da inovação. E aí nós vimos um grande mercado que a gente viu formando, que era o mercado odontológico. Desenvolvemos o SISUS, o mais completo hoje, sistema de gestão de clínica e consultório por via web, que foi uma oportunidade interessante para a gente ter essa variabilidade de mercado nessa época, que aí o Brasil tem um dos grandes mercados de odontologia, e nós vimos que as empresas que tinham sistemas muito arcaicos, e trouxemos toda aquela inovação que a gente tinha para esse lado. Criamos o SISUS e também o Ache Seu Dentista, o Ache Seu Doutor, ferramentas de busca vertical para esses nichos. E acabamos criando uma variabilidade de mercado. E começamos a investir pesado em inovação, porque quando a gente fez esse primeiro sistema de gestão de urgência e emergência, a gente viu a potencialidade que o dado tinha. Porque a primeira vez aquele dado, que estava todo em papel, não era analisado. Então pela primeira vez ele foi analisado. Que eu comecei o doutorado nisso. Vocês ganhando experiência, puderam reavaliar. Isso, na verdade a gente viu um novo mercado com isso. Eu comecei esse doutorado analisando esses dados e vi que, caramba, se eu estou analisando esses dados e está falando tanta informação gerencial importante, por que não fazer isso com tudo? E começamos o desenvolvimento do Health BI, onde a gente, apesar de chamar BI, ele é um pouco além de BI, é o Data Science que a gente chama, Healthcare Data Science, que ele junta todas as técnicas avançadas de computação, análise de previsibilidade, aprendizado de máquina, inteligência artificial, reconhecimento de padrão, para fazer com que essas informações consigam transformar o dado bruto em informação gerencial. E nisso a gente investiu, foi esse prêmio que foi tão inovativo. No Brasil não tinha nada parecido e no mundo também para a área de saúde não tinha ainda. Foi o que a ONU reconheceu e deu o prêmio para a gente de melhor software de saúde pela ONU. E esse sistema a gente conseguiu ver que ainda a gente precisava, a gente viu outra oportunidade de avançar com ele. A gente falou, legal, vamos ver nos hospitais, começamos a conversar com hospitais ali para fazer essa retirada desses dados, para trabalhar e ter informação gerencial, mas a gente começou a ver uma outra oportunidade, que é importante sempre estar com o olho aberto, né? E claro. A gente viu que o dado do hospital mesmo era um dado que não era que representava um paciente do passado. Aí a gente começou a se contestar sobre isso, mas como que a gente teria esse dado em tempo real do paciente agora? Essa informação personalizada, para dar um cuidado personalizado para ele. Uhum. E a gente viu que a gente tinha que chegar no paciente. Que foi o que a gente fez, começamos as pesquisas, usamos a base do Health BI e criamos uma camada chamada Clever Care, que é o que responsável por fazer a comunicação em tempo real com o paciente. Usando uma técnica que, apesar de todo mundo que está ouvindo a gente aqui, consegue entender tudo da entrevista, exceto o sistema complicado que eu uso, é um negócio, a gente tem a facilidade, como ser humano, de processar essa linguagem natural. O computador não tem essa facilidade de processar essa linguagem natural, mas tem técnicas para isso. A gente tem grandes especialistas disso na empresa. E vimos isso como uma grande potencialidade de mercado. E fizemos um sistema que por SMS consegue enviar mensagens e receber respostas do paciente, que a gente vem usando para esse cuidado personalizado. Então, o paciente conseguir perguntar, por exemplo, sabendo previamente cadastrado tudo que ele tem ali, se aquela dor de cabeça que ele está tendo é porque um câncer que ele teve subiu em metástase para a cabeça ou se é uma tontura normal do medicamento que ele está tendo. A pessoa do plano de saúde ou do hospital que está que está deshospitalizando esse paciente, pode cadastrar essas informações e ter esse cuidado remoto e, caso algo saia do previsto, interferir, economizando assim para a saúde do paciente. Né? Claro, quer dizer que o próprio médico, inclusive, pode acompanhar o paciente às 24 horas, se ele quiser. Isso, e esse que é o legal. Ele acompanha, ele planeja acompanhamentos para o paciente, acompanha todos os pacientes da clínica dele, por exemplo, e fica tranquilo, ele vai acompanhando, enquanto tudo estiver ok como ele planejou, tudo bem. Mas quando algo sair do planejado, ele recebe um alerta.
Ele recebe um alerta, e uma consegue informação. intervir antes que o problema esteja maior. E aí esse é um grande projeto que a gente fez. Para você ter uma ideia, ele é bem inovativo. Temos duas coisas parecidas acontecendo no Vale do Silício, que é o Care Message e o Wellframe, mas eles não têm o processamento de linguagem natural. Ele manda responda A para tal coisa, B para tal coisa. No nosso caso, não. A gente pergunta, o paciente responde e a gente trata a resposta dele. E aí, por isso, o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, viu a gente como grande inovador e me deu o prêmio esse ano entre os 10 mais inovadores do Brasil, com o que eles chamam de tecnologias que têm potencialidade para reescrever a história, né? Para reescrever o futuro. Hoje vocês são em quantos? Hoje na empresa somos em 10 pessoas, todos que a gente chama cientistas malucos, assim, com essa grande habilidade, com a maioria fazendo doutorado, ali também na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo, né? E mestrado, pessoas graduadas ali também do curso de Informática Biomédica. E todas que têm o que a gente tem em comum é todo mundo tem esse espírito quase que utópico de que acreditar que não é porque está assim que tem que ficar assim a saúde. Claro. Que ela pode mudar. E essas pessoas decidiram que esse conhecimento não tinha que só ser usado para prever como que vai variar uma carteira de crédito ou não, que ele poderia ser usado para fazer a diferença da saúde. E a gente vem nessa, com grandes apoiadores, fazendo com que o conhecimento consiga ser implantado para resolver problemas reais de saúde. Isso é muito bom. Eu lembro que você, na apresentação que você fez lá na USP, que eu participei, você fez algumas colocações de que com o projeto que você tinha, você apresentou ele a várias instituições e todas elas, não. E não foi uma vez, não. Sim, várias vezes. E a cada vez que você recebia um não, falava, por que ele disse não? E aí vocês corrigiam ou aperfeiçoavam isso. É verdade? É a diferença que eu falo que tem muito aquela cultura, até que vem do Vale do Silício, o pessoal falando que tem que errar muito, muito rápido, mas a pessoa acaba entendendo isso errado. Você tem que errar e é importante você errar bastante, errar rápido, mas errar diferente. Então é importante você analisar o feedback. Você não tem que se apaixonar pelo seu produto. Você tem que apaixonar pelo problema que você quer resolver. Ter a paixão pelo problema. E se alguém te dá um feedback de não, você entender por que é. Às vezes pode ser um não que não veio com muita propriedade, mas às vezes tem alguma coisa escondida ali que pode te ajudar a melhorar. Sim, você vê uma forma diferente. Eu sempre digo, quando eu estava na USP fazendo pós, o pessoal, mas não deu certo o experimento, não deu. E não vai publicar. Falei, não, publica mesmo assim. Mas como? Vai publicar um trabalho que... mas é para os outros não seguirem aquele caminho. É importante. Entende? Porque a gente pensa às vezes que só se publica trabalhos que deram resultados. Mas eu tenho um resultado positivo e tenho um resultado negativo. Não é verdade? E o resultado negativo vai te mostrar que por aquele caminho você não deve seguir. Ou alguma coisa está faltando. E não existe inovação sem erro. A inovação, ela se baseia no você seguir caminhos novos, de forma diferente, com uma hipótese. Nem sempre a sua hipótese vai estar certa, e isso é importante. Porque significa que você está arriscando o suficiente. Você está arriscando e tentando de novo, aprendendo com aquele erro, aí consertando e tentando de novo de uma forma melhor. Você vai estar sempre melhorando como empresa, até o pessoal valoriza muito isso. Investidores, todo mundo acaba valorizando muito essa parte, porque como pessoa é importante você ter esse pensamento para a vida. Porque a partir do momento que você tem medo de errar, você tem medo de arriscar. E o único jeito de não arriscar é falando, por exemplo, que legal, então vou copiar alguma coisa que está pronta e mesmo assim tem o risco de trazer para o mercado. Sim, claro. Mas a única coisa de saber que não tem risco é você analisando o passado. Porque já aconteceu, você sabe qual é o resultado esperado, porque já aconteceu. Olhando para o futuro, tem sempre o risco agregado. Mas as empresas, é uma cultura, na realidade a gente cultura, né? A cultura do não erro. A gente fica com medo, eu errei, e agora? Agora vou ser penalizado, Os bons empresários, os bons gestores sabem que o funcionário tem que errar, faz parte. Lá no meu laboratório, quantas e quantas vezes veio estagiário e falei, olha, você vai errar, tenho certeza que você vai errar, faz parte da aprendizagem, estou te pagando e eu sei que você vai cometer um erro. Mas, por favor, aprende com o erro. Sim. Perceba que por esse caminho não dá. Não fica insistindo só. Isso. Você tem que aprender, tem que ser resiliente, mas não resistente. Ali, cabeça dura, fica batendo a cabeça no mesmo resiliente, mas não resistente. Isso é muito importante. E olha, a Flávia esteve aqui, né, comentando, falando sobre empreendedorismo. Eu fico assim, bem à vontade e muito satisfeito de ver que, inclusive, Ribeirão Preto, gente, nós somos uma cidade que logo nós somos 1 milhão de habitantes, gente. Nós somos numa cidade cujo
polo de saúde, é um dos maiores do Brasil, até a gente pode dizer. Nós perdemos para Campinas e São Paulo, por a verdade, que são 2 polos bem. Mas Ribeirão Preto, tá, e a gente, em vez de valorizar a nossa cidade, a gente critica isso, critica aquilo. Né? Oh, tem problema? Tem. Me diga na história da vida quando que não existia um problema. A vida é uma resolução de problema. Se você não tem um problema, já é um problema não ter problema para resolver. Com certeza. Então é isso. E, olha, eu sempre falo para os nossos entrevistados, você assume um compromisso quando vem aqui. Qual? De retornar assim que for possível. Por isso, o pessoal já avisou que o nosso tempo também está acabando. Eu deixo as últimas palavras para você mostrar, pessoal que nos está ouvindo e vendo, né? Arrisque, vai. Mas não deu certo. Não tem importância. Tenta de novo. Tenta de novo, quantas vezes forem necessário. Dizem que Thomas Edison, antes de acender uma lâmpada, descobriu 1000 vezes como não acender a lâmpada. Então, eu acho que é isso mesmo. Você tem que ter essa liberdade de você saber que você tem que seguir seu sonho. Na verdade, a grande coisa, o empreendedorismo e tal, tem muita ilusão atrás de que, eu quero fazer para ficar rico. Você está querendo fazer para ganhar dinheiro, para agradar pai, para fazer o que quiser, você está começando errado. O que você tem que fazer para tudo na vida? Acha o seu sonho. Acha o que seu coração está norteando. Depois que você começa a perseguir o sonho, não é também como, não vamos confundir com fazer só o que gosta, mas gostar do que faz ali, aquele máximo, porque vai ter coisas que você não vai gostar, mas se o seu grande norte é uma coisa que você está gostando, fazer com o coração e seguindo isso, seguindo esse sonho, querendo ter essa mudança no mundo, querendo ser essa mudança que você quer criar. E isso tudo vai perseguir, o sucesso vai perseguir, prêmio vai perseguir, dinheiro vai perseguir. E aí você vai conseguir realmente ter essa grau de satisfação. Não é importante o destino. Nunca tem que olhar para um destino bom, mas sim ir fazendo um caminho bom. Que aí ainda você vai fazendo uma coisa legal, que é o que eu falo pro pessoal da empresa. A gente não sabe se vai dar tudo certo ainda. Claro. Estamos caminhando e tal. Mas o importante é, tá sendo legal o caminho e ainda tem o risco de dar certo. E aí que é bom. Eu acho isso importante. Se você tem um sonho, vá atrás. Essa próxima semana eu deveria estar dando uma palestra na Fundação Casa, mostrando ao pessoal, você tem um sonho, vá atrás. Dinheiro, ele vai vir junto. Se você tiver um sonho e for atrás desse sonho para ser realizado, o dinheiro é consequência. E uma coisa importante também é fazer o bem. Claro. Você tem que estar tendo ali sempre 14 oportunidades e não fazer de coração mesmo e pensando, nunca tirar um pouco. O Brasil precisa perder um pouco daquele negócio de ter a vantagem em tudo. Não é isso, você tem que fazer, você está numa sociedade, quanto mais o bem você faz soluções, por exemplo, a gente faz as soluções na favela para fazer essa gestão, para facilitar, está fazendo um curso muito legal agora com o pessoal junto com o pessoal do Polo, para o curso de programação ali para crianças carentes. Isso ajuda porque isso vai fazendo com que você vai tendo essa visão de mundo mais aberta. E não existe inovação com uma visão fechada. Claro. Você precisa conhecer como funciona, porque a gente tem o núcleo de empreendedorismo social também, que eu fundei aqui em Ribeirão, que mostra isso. São mercados muito bons e inexplorados, para você conseguir fazer o bem, resolver problemas cabeludos. Dá o mesmo trabalho resolver um problema pequeno ou resolver um problema grande para a sociedade. Então vamos dedicar e sonhar e resolver os grandes, fazer a sociedade melhor, né? Claro. Olha, parabéns, Mário, muito obrigado por você ter vindo. Eu sempre digo muito obrigado por ter vindo. Compromisso de retornar numa outra oportunidade. E eu quero agradecer aos nossos telespectadores a atenção dispensada e retornamos na próxima semana. Muito obrigado, até a próxima semana.